Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Serviço Público RCP, hoje vou estar de novo à conversa com a psicóloga educacional, doutora Carla Moreira. Bem-vinda, uma vez mais. Olá, bom dia, muito obrigada. As nossas crianças e jovens estão em plena época de férias, as tão esperadas férias de verão, e por isso, com mais tempo livre, o que atualmente na nossa sociedade marcadamente tecnológica se traduz na utilização de ecrãs e tecnologias digitais, como computadores e dispositivos móveis, redes sociais, etc., por vezes em excesso. Então hoje vamos falar de ecrãs e tecnologias digitais, saúde e bem-estar. Dado que a tecnologia é hoje aplicada desde muito cedo a todos os domínios da vida, os efeitos das tecnologias digitais em crianças e adolescentes têm suscitado particular atenção. O que sabemos então sobre isto e o que nos diz a ciência e investigação? Muito bem. A relação entre as pessoas e as tecnologias digitais tem de facto suscitado o interesse na comunidade científica, designadamente na área das ciências sociais, com o objetivo de compreender e intervir nesta nova realidade global e transversal a todos os contextos e faixas etárias. E de uma forma geral, a investigação tem procurado compreender os diferentes impactos subjetivos da sua utilização, tentando explicar os efeitos benéficos e nefastos para o desenvolvimento psicossocial, para a saúde e inclusive para a aprendizagem, nomeadamente em contexto educativo. E com o propósito de elucidar os pais, os professores e educadores em geral, a OPP, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, elaborou recentemente um documento intitulado Orientações para a Utilização de Ecrãs e Tecnologias Digitais nas Escolas, que passaremos a apresentar hoje e nos próximos programas, dada a pertinência do tema. Este documento é suportado na evidência científica disponível e em curso e pode ser consultado também na página da OPP, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, a quem estiver também mais interessado. Qual é então a influência dos ecrãs na saúde, desenvolvimento e bem-estar de crianças e adolescentes? Então, atualmente, o uso dos smartphones, dos computadores e tablets está presente na maioria dos contextos de vida das crianças e adolescentes, permitindo-lhes, por exemplo, jogar, ver vídeos por lazer, comunicar com os familiares, os pares, partilhar fotografias, vídeos, opiniões e outros conteúdos nas redes sociais e, inclusivamente, aprender através de conteúdos pedagógicos. A utilização destas tecnologias nos mais variados contextos pessoais, educacionais e vocacionais aumentou e consolidou-se, como sabemos, durante os períodos de confinamento associados à pandemia de Covid-19 e parecem ter vindo para ficar como ferramentas e meios quase imprescindíveis. As crianças e os adolescentes de hoje vivem desde cedo e como nenhuma outra geração com a possibilidade de utilizar as tecnologias digitais. O termo geração alfa refere-se sobretudo à população nascida após 2010, portanto estamos aqui a falar dos nossos adolescentes e que vive num mundo de facto interconectado, fluido e constantemente informativo devido à massificação, à generalização na utilização dos dispositivos móveis e à normalização do seu uso diário. Este acesso facilitado reflete-se no tipo de utilização de que as crianças e os jovens fazem da internet, das redes sociais e também dos videojogos. E, de facto, para analisar a influência dos ecrãs nas crianças e adolescentes é necessário considerar diferentes tempos de uso dos ecrãs. Um tempo de uso passivo e refere-se a uma interação unidirecional e sem participação, como por exemplo ver séries, filmes, qualquer outro tipo de entretenimento ou notícias na televisão. Por outro lado,
Um tempo de uso ativo refere-se à participação interativa com a tecnologia, através dos ecrãs, por exemplo, no uso das redes sociais, nos smartphones, seja apenas a fazer scroll e a ver conteúdos, seja a comunicar ou a partilhar algo, ou também a jogar videojogos ou a utilizar programas e apps para diversos fins. Em termos gerais, nós podemos dizer que o uso dos ecrãs pode ser considerado saudável quando tem um propósito e decorre de uma quantidade de tempo razoável e tem benefícios cognitivos, comportamentais e promove o bem-estar. Por outro lado, e no polo oposto, o uso pode ser problemático quando implica o dispêndio de uma grande quantidade de tempo, bem como tem efeitos físicos e psicológicos adversos. Atualmente, reconhece que o uso problemático da internet, das redes sociais ou dos videojogos pode resultar em sintomas semelhantes aos da dependência de substâncias psicoativas. E particularmente nas crianças, o que é que sabemos nesta altura? Muito bem. Então, nós sabemos que os efeitos do uso de ecrãs e tecnologias digitais no desenvolvimento e saúde das crianças em idade escolar encontra-se em investigação e debate ainda. Porém, a literatura científica disponível indica que um uso moderado, entre 1 a 2 horas por dia, parece associar-se a benefícios cognitivos e psicossociais, de acordo com alguns estudos realizados. Os benefícios parecem existir, sobretudo, quando as tecnologias digitais são utilizadas com propósitos pedagógicos e quando, na utilização recreativa, existe também um envolvimento parental, supervisionado pelos pais. Os estudos incluídos numa revisão da literatura realizada no Canadá pela Sociedade de Pediatria indicam que, em crianças em idade escolar, o uso moderado dos ecrãs, quando utilizados então de forma recreativa e adaptada à idade, por exemplo, ver vídeos, jogar jogos ou fazer pesquisas, parece de facto associar-se a sensações de bem-estar e a um menor risco de experienciar sintomas depressivos comparativamente a crianças que nunca usam ecrãs. Ainda, o mundo digital, sobretudo através dos videojogos, parece permitir às crianças fazer novas amizades e manter amizades com pares, inclusive pode proporcionar relações mais diversas e inclusivas relativamente ao género do que as relações não mantidas online. Os videojogos, quando jogados moderadamente, parecem promover capacidades de orientação espacial e raciocínio lógico e também quando envolvem vários jogadores, atitudes e comportamentos de cooperação e entreajuda. Algumas crianças, especialmente os rapazes, parecem socializar através dos videojogos não apenas ao jogar, mas também ao falar sobre estes, associando-se a menores problemas de comportamento, ainda de acordo com este estudo. As crianças que se envolvem num tempo de uso ativo, nomeadamente em videojogos, parecem apresentar uma maior capacidade intelectual do que aquelas que se envolvem num uso passivo, por exemplo, ver televisão. Ainda quando jogados numa língua não materna e através da comunicação sistemática entre os jogadores, os videojogos parecem promover a aquisição de vocabulário e facilitar a aprendizagem desta segunda língua também, algo que também parece acontecer através da leitura de legendas em vídeos e do ouvir música, por exemplo. No entanto, um uso excessivo dos ecrãs também representa riscos. As crianças que passam mais de 3 horas por dia a usar ecrãs parecem ter piores resultados em medidas de avaliação cognitiva e sentir maiores dificuldades em regular a sua impulsividade. Um aumento das horas passadas em frente aos ecrãs por dia parece associado assim, de forma moderada a forte, a uma redução da atividade física, a uma dieta menos saudável e a um aumento do peso corporal. Considerados fatores de risco para diversos problemas de saúde, como sabemos. Ainda, sabemos também que as crianças que despendem várias horas por dia em ecrãs e sem a participação dos pais ou mães parecem ter piores resultados nas disciplinas como cálculo, leitura, escrita, os quais parecem mediados por dificuldades na manutenção da atenção e da regulação emocional. Então, no que se refere às redes sociais, sem a supervisão dos adultos, destaca-se o risco das crianças visualizarem conteúdos inapropriados,
violentos, de incitação ao ódio, pornográficos e entre outros conteúdos que as expõem a comportamentos autolesivos, suicidários, etc. Ainda que não se compreenda claramente como o uso excessivo dos ecrãs contribui para as dificuldades de saúde psicológica, este parece de facto estar associado a sintomas depressivos, de acordo com a informação científica também disponível. Então, é importante considerar que o uso excessivo das tecnologias por parte das crianças também se associa a diferentes circunstâncias da sua vida, nomeadamente a indisponibilidade dos pais e das mães em supervisionar o uso e em criar oportunidades de socialização e lazer fora dos ecrãs, algo que, por exemplo, se pode dever a longas horas de trabalho ou ainda ao uso excessivo que os próprios pais e mães também fazem das tecnologias. É um tema ao qual voltaremos a edições futuras do Serviço Público. Muito obrigado, doutora Carla Moreira. Voltamos então a conversar dentro de alguns dias. Muito obrigada. Até breve, então. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.